E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem por um período, olha, super turbulento e cheio de reviravoltas da história do Brasil, a Nova República. E se preparem, porque a gente vai conhecer uma batalha que foi épica, só que não com espadas, mas sim com planos econômicos. Tudo para tentar salvar o nosso dinheiro de um vilão terrível. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa da aventura. A gente vai começar entendendo quem era esse monstro da hiperinflação. Depois, vamos passar pelas batalhas dos governos Sarney e Collor, celebrar a grande vitória que foi o Plano Real e, claro, ver o que aconteceu depois disso tudo. E fiquem até o final porque tem um desafio para testar os conhecimentos. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa conhecer o grande vilão dessa história toda, a tal da hiperinflação. Pois é, pode parecer loucura, mas essa era a realidade no Brasil. O dinheiro perdia valor numa velocidade absurda. O salário que a pessoa recebia no começo do mês, nossa, uma semana depois já não comprava quase nada. Era uma confusão total. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, no auge, a inflação chegou a passar de 80% ao mês. É isso mesmo. Em 30 dias, os preços praticamente dobravam. Era uma correria, o pessoal recebia o dinheiro e já saía correndo para gastar antes que ele virasse pó. E claro, para enfrentar esse monstro todo, vários presidentes entraram em cena. Vamos conhecer agora cada um deles e ver quais foram as estratégias que eles usaram nessa batalha. Ok, a primeira grande batalha foi comandada pelo presidente José Sarney. E um detalhe importante, ele foi o primeiro presidente civil logo depois do fim do regime militar. A principal arma dele foi o chamado Plano Cruzado. Pensa num tratamento de choque na economia. A ideia era bem essa, parar a subida maluca dos preços, assim, na marra. E esse plano veio com umas medidas bem ousadas, viu? A principal de todas foi o congelamento de preços. E o mais curioso é que o próprio povo foi chamado para ajudar a fiscalizar as lojas, e eles ficaram conhecidos como os fiscais do Sarney. Além disso, o plano mudou a moeda e também implementou o arroxo salarial, que basicamente era um controle bem rígido dos aumentos de salário. E foi nesse período também que o Brasil ganhou uma nova Constituição, a Constituição de 1988, que é a que vale até hoje. No começo, parecia que ia dar certo, sabe? Mas esse sucesso durou pouco. Com os preços congelados, os produtos começaram a sumir dos supermercados. E a inflação, que parecia que tinha sido derrotada, acabou voltando e voltou com mais força ainda. Imagina a frustração geral. Bom, a tentativa do Sarney não deu certo. E aí entrou em cena um novo presidente, o Fernando Collor, que chegou com uma abordagem ainda mais radical. Ele se elegeu com aquela famosa promessa de ser o caçador de marajás, né? E o plano dele, o Plano Collor, foi um choque, mas um choque gigantesco. Imagina só, de um dia para o outro, o governo simplesmente bloqueou o dinheiro que estava na poupança e na conta corrente de todo mundo. Ficou conhecido como o famoso e super polêmico confisco da poupança. Essa medida, que nunca tinha sido feita antes, mergulhou o país numa crise de confiança, num pânico geral. Muitas empresas e famílias quebraram. E o pior de tudo, no fim das contas, a inflação continuou lá. O problema principal não foi resolvido. E para piorar a situação, além desse fracasso todo na economia, estourou um escândalo de corrupção enorme envolvendo o presidente. Isso levou milhões de pessoas para a rua, num movimento que ficou muito famoso, liderado por jovens que pintavam o rosto, os caras pintadas. A pressão do povo foi tão gigante que acabou acontecendo o primeiro impeachment de um presidente na história do Brasil. Então, com o impeachment do Collor, quem assume é o vice dele, o Itamar Franco. E foi no governo dele que o cenário começou a ser preparado para uma vitória, dessa vez, de verdade, contra a inflação. E aí que vem o conto da virada. A nova estratégia, o Plano Real, finalmente deu certo. Foi um plano muito inteligente que não foi feito de uma vez só. Ele foi implementado em etapas e isso foi preparando a economia e as pessoas para a chegada da nova moeda, o real. E esse gráfico aqui mostra o sucesso incrível do plano. Dá uma olhada na diferença. A inflação, que chegava a quase 2.500% ao ano, despencou. Foi uma queda drástica que trouxe um alívio que, nossa, o pessoal não sentia há décadas. Certo? Com a inflação finalmente controlada, o Brasil pôde respirar e entrou numa nova fase. Vamos ver agora como essa nova estabilidade influenciou os governos que vieram depois. O Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda e um dos pais do Plano Real, acabou sendo eleito presidente.
O governo dele se concentrou em modernizar a economia, o que incluiu a privatização de grandes empresas do governo, como as de telefone e de energia. E um marco importante: o FHC foi o primeiro presidente da nossa história a ser reeleito para um segundo mandato. Depois dos 2 mandatos do FHC, o Brasil elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva e, na sequência, a Dilma Rousseff, que se tornou a primeira mulher a presidir o país. Os governos deles tiveram como foco a ampliação de programas sociais, como o Bolsa Família, e também o fortalecimento de laços com novos parceiros comerciais. Foi nessa época que a China se tornou a principal parceira comercial do Brasil. Ufa! Quanta coisa, né? Depois dessa viagem pela história, que tal um desafio rapidinho, só pra gente ver o que ficou guardado aí na memória? Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o plano econômico que finalmente deu certo, implementado lá no governo do Itamar Franco? Tempo. A resposta certa é o Plano Real. Essa foi fácil, né? Pergunta número 2. Quem virou presidente depois que o Fernando Collor sofreu o impeachment? Pensando aí, foi o vice dele, o Itamar Franco. Acertou? Terceira pergunta na tela. Quem foi o primeiro presidente a conseguir se reeleger na história do Brasil? Vamos ver. Foi o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Quarta pergunta. Durante o governo Lula, qual país se tornou principal parceiro comercial do Brasil? Essa é importante. E a resposta é a China. E para fechar o nosso desafio, a última pergunta. Quem foi a primeira mulher eleita para a presidência do Brasil? A resposta correta é Dilma Rousseff. E aí, gabaritou? Então, resumindo tudo, a jornada da nova república para conseguir derrotar aquele monstro da inflação foi bem longa e cheia de obstáculos. A gente viu planos que deram muito errado, crises políticas gigantes, mas também vimos um plano que foi vitorioso e que finalmente trouxe a estabilidade que mudou a vida de todo mundo no Brasil. Agora a pergunta final é para interação. De todos esses planos que a gente viu, qual acharam mais interessante ou mais surpreendente? O congelamento de preços do Plano Cruzado? O confisco doido do Plano Collor? Ou a estratégia super bem pensada do Plano Real? Conta pra gente aqui nos comentários o porquê. É isso aí, pessoal. A história da nossa economia é cheia de lições importantes, né? Se curtiu desvendar esse período com a gente, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar aquele like para ajudar a gente a trazer mais viagens pela história como essa. Valeu e até a próxima!